Bom demais! Vamos gravar aqui mais um episódio especial do podcast aqui no espaço do Resenha CBTD, no meio do congresso, gente. Congresso maravilhoso. E para essa conversa nossa aqui, eu já vou convidar a Regina Lucena. Seja bem-vinda. Muito bem, Cris. Prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. Obrigada. Ó, a Regina, ela é CEO da Rise Desenvolvimento Humano. Não tem coisa melhor que desenvolvimento humano, né? Não tem. Eu acho que eu tô nessa vida aí de desenvolvimento humano desde 2001, quando eu era estagiária, entrei estagiária numa consultoria de treinamento. E desde que eu descobri esse mundo, aí não saí mais. É uma paixão, né? É uma paixão. Como é que você começou isso? Você começou, por exemplo, dando algum tipo de treinamento específico? Você foi para a área de inteligência emocional? O que te trouxe essa paixão pelo desenvolvimento humano? Olha, lá atrás, né, quando eu comecei, como eu falei, comecei como estagiária, né, eu trabalhava numa consultoria que tinha jogos, né, e que trabalhava muito a questão da experiência e da consciência. E ali eu comecei a perceber como que a gente aprende, né? E é engraçado isso, porque muitas vezes a gente vai pelo método só cognitivo, né? Verdade. Então vamos lá, vamos aprender, o que eu tenho que fazer, mas está racionalizando muitas coisas. E na verdade, para a gente criar uma boa impressão, né, e para a gente acessar, né, outros caminhos neurológicos, a gente precisa criar uma experiência completamente diferente para a pessoa, para que aquilo fique tão marcante que ajude a criar um novo caminho para que seja um comportamento transformado. Então isso começou a me chamar a atenção. O aprender, mas o aprender por meio de uma experiência a partir daquele momento eu percebi que quando a gente falava de soft skills, né, que hoje está começando a usar mais o termo human skills, a gente também tinha uma efetividade muito maior em termos de resultado para a organização. Então, comecei a perceber que esses temas mais humanos é que realmente faziam a diferença nos resultados das organizações. Então, isso começou a me chamar a atenção. Você sabe que pelas palavras que você usou aqui, né? Caminhos neurológicos, soft skills, hard skills, quem está assistindo já sabe que ela tem muito conhecimento para compartilhar aqui, né? Que são realmente termos utilizados por quem sabe o que está falando e sabe o que está fazendo. A gente estuda um pouquinho, né? Me conta o que a Rise faz. Bom, a Rise hoje, né, ela é uma consultoria, né, especialista em educação corporativa. Tá. E a gente atende duas grandes frentes, né? A frente de desenvolvimento de equipes, e aí tem todos esses temas, né, de soft skills que a gente faz desenvolvimento, a gente tem workshops, a gente sempre tem uma estrutura, mas acho que o DNA da Rise é customizar para os clientes, né? Então eu preciso entender bastante o negócio do cliente para ver se aquela minha estrutura ela vai atender. E muitas vezes eu crio cases para colocar dentro dessas estruturas, né? Então a gente tem contratos com empresas grandes, como Embraer, como Denit, e aí por aí vai, né? E a outra grande frente que a gente atua é a frente de desenvolvimento de liderança, que aí também eu preciso entender o que essa liderança é e o que ela precisa ser para ajudar a empresa a chegar até lá. E então essas duas grandes frentes me permitem dar um suporte para a organização e transformar muitas vezes as organizações. Para isso eu tenho algumas metodologias ativas de desenvolvimento e eu também, né, acho que a grande novidade, que eu acho que é uma coisa bacana que a gente veio apresentar aqui na feira, é que a gente, desde o ano passado, a gente foi convidada para fazer parte de um ecossistema global, que é da News Navigation, que é uma empresa suíça especialista em desenvolvimento de liderança, e os programas da News têm o selo da ATD. Uau! É bem bacana isso, já ganhou prêmios, né, e tem o selo da ATD. Então, uma coisa vai suportando a outra, né, e com tudo isso a gente cria esses projetos para as organizações. Por isso você falou desses temas, né, que é um pouco do que a gente realmente faz, né, sim, que a gente traz. Quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, a gente sabe que assim, é um grande desafio. Sim. E talvez seja o que a grande maioria do mercado de educação de consultorias trabalham no desenvolvendo, né? Porque sem o fortalecimento, vamos chamar assim, desse grupo que está liderando, as empresas tendem a ter muita dificuldade, não é? Só que mais ou menos a cabeça segue o corpo, né? Exato. Mas eu fico pensando... Aliás, você vai dar risada e isso sempre acontece. Porque eu nunca falo um ditado popular certo. É o corpo segue a cabeça. E eu gosto de uma que parece com essa, que diz o seguinte:
Para a gente viver bem, é importante que a nossa cabeça esteja onde nossos pés estão. Aê! É isso? Sim, é isso mesmo. Aí a gente vive em paz, né? Então presente. Mas ó, isso daqui é piada interna da Rise. Todo mundo dá risada quando eu vou falar de ditado popular, que eu nunca acerto um, tá? Então, agora já fica aberto para todo mundo, já me conhece, Sua né? marca registrada, marca não registrada. Todos nós temos que ter. Aí nós estávamos falando sobre a liderança. Sim. O que eu vejo também como um grande desafio, e tenho certeza que é algo que você deve estar fazendo isso, vou falar com o pé nas costas, né? As pessoas falam isso no ditado. Como é que você tem lidado com a primeira liderança? Bom, eu acho que para começar a gente precisa entender que a primeira liderança é a frente de batalha, do corpo de gestão. Então a gente precisa dar uma importância muito grande para eles, né? E para quem estuda, né, desenvolvimento de liderança, né, que tem os grandes autores, que tem bastante estudo nessa área, sabe que é ali muitas vezes que para a informação, para a estratégia, para o mover as pessoas. Então, esse assunto me interessa bastante por conta disso. E quando a gente vai trabalhar a primeira liderança, a gente precisa entender qual que é o mindset que essa liderança tem hoje. Porque elas são as pessoas que vão ajudar a executar a estratégia. Sim. E para eles, muitas vezes, eles saíram de uma posição, né, de especialista, ou como a gente chama, né, dentro da empresa, de contribuidor individual, e eles passaram para uma outra posição, que é gerir os contribuidores individuais. Mas eu estou me comportando como? Como quem gere essas pessoas ou como eles ainda? Se eu estou me comportando como eles ainda, o meu modelo mental é de eu entrego o resultado, então eu faço. Então, sou o quê? Um fazedor e não um gestor. Ó, você pegou essa aí? Pode repetir? Claro! Se eles estão se comportando como contribuidor individual, então significa que o modelo mental deles ainda está de eu faço. Eu não faço gestão, então eu faço, o resultado é meu, então eu realmente não faço a gestão da equipe. Até porque me dá a impressão de que quando uma pessoa, por exemplo, assume uma função de liderança e ela era um fazedor, né, um executor antes, esse espaço que ela ocupava de executor, ela tem uma segurança com aquilo, não é? Claro, com certeza. E quando ela dá esse salto, ela fica ali e quando... É como se a gente pudesse fazer numa escala, por exemplo, de 1 a 10, onde ela volta para o 1 quando ela é promovida, e ela está lá naquele 10 seguro dela, né? E ela recomeça aqui, ela começa a caminhar ali 1, 2, 3 níveis, ela se vê numa situação difícil, ela quer voltar para cá porque é onde ela tinha reconhecimento, onde ela... Exatamente isso. Só que ele não percebe que ele está fazendo isso. Então, ele foi promovido e a gente, com todo o carinho do mundo, né? As organizações fazem isso direto e a gente sabe porque você promove alguém que tem experiência naquela função, porque a experiência dele é o que vai ajudar ele a ser mentor das pessoas depois. Perfeito. Só que ele precisa entender naquele momento que ele precisa ajudar as pessoas a fazerem. Então ele tem que fazer a transferência daquilo que ele sabe para aquelas pessoas. E como ele ainda não sabe fazer isso, aí acontece o que você falou. Então ele vai lá e faz a operação. Por quê? Porque não mudou o modelo mental. Então a gente começa trabalhando sempre o modelo mental. Então antes de habilitar, de dar ferramenta, claro que isso a gente faz concomitantemente, né? Mas a gente não pode perder o foco dessa mudança de modelo mental. Se a gente perde o foco aí, não há programa de desenvolvimento ferramental para eles que eles vão colocar em prática. Já aconteceu várias vezes da gente entrar em alguns clientes e a gente ter que voltar e falar, ok, mas qual que é o seu papel? E aí quando a gente começa a discutir o papel, a gente percebe, né, neles que fazer essa passagem, né, se a gente utilizar o pipeline do Rancharan para falar, essa primeira passagem, né? Fazer essa primeira passagem é a mais difícil, só que se ela fizer bem feita, você consegue caminhar muito melhor na carreira de liderança. E aí você consegue perceber que o seu papel, na verdade, é relacionamento. Perfeito. Você precisa se relacionar com a sua equipe. Para isso, você precisa conhecer a sua equipe. Então, começando pelo mindset, você vai ter um caminho muito mais aberto para trabalhar as outras coisas, as outras competências. Você percebe, por exemplo, diferença quando a gente fala em primeira liderança? Para alguém, por exemplo, vamos imaginar que nós temos alguém na casa dos seus 30, 40 anos, que está sendo promovido para ser líder. Então, é uma primeira liderança para essa pessoa, versus uma diferença de quem está lá nos seus 19, 20 anos e começa a ser líder. Tem diferença? Tem. É assim, a vida é
feita de experiências. Mas só de você começar assim, eu já fiquei... já filosofar, fiz uma filosofia maravilhosa agora. Mas é verdade. É verdade. A vida é feita de experiências e a gente aprende por experiências. Então, quem tem 19 tem uma experiência de 19 anos. Quem tem 30 anos tem uma experiência de 30 anos. Vai influenciar? Vai. Talvez, e isso não é regra, porque a experiência da pessoa de 30 pode ter sido muito diferente da experiência da pessoa de 19. Então, contexto, cultura, tudo você tem que levar em consideração. Mas quanto mais você vive, você tem mais referências que você pode utilizar. E muitas vezes, né, quanto mais você vive, mais você também tem desafios que você teve que enfrentar e teve que lidar com algumas frustrações. Então, quando a gente trabalha com lideranças, né, muito jovens, isso às vezes é pauta de discussão em sala. Então, e se der errado? Como que a gente lida com isso? Qual que é o caminho que pode ser utilizado? Como que a gente começa a falar de inteligência emocional, por exemplo, com essa liderança de 19? Só que a pessoa de 30, o cara lá de 30, ele é Y ainda, né? Sim. É a pessoa que é movida por desafios, que é movida por querer ter status. Então também tem outras frustrações. Todo mundo tem, né? A vida não é flores, a vida é superar desafios muitas vezes. Então, você vai lidar com a inteligência emocional com eles de uma forma diferente. Mas não sei se eu consegui ser clara, mas assim, você tem que considerar isso para poder fazer um bom programa de desenvolvimento para essas pessoas. Sim. Porque são realidades diferentes. Aí quando a gente fala, por exemplo, o líder erra também. Sim. Né? E acho que ele tem que se permitir. Eu até costumo dizer assim, né? Que um líder impecável é aquele que admite quando peca. Exato. Boa essa filosofia. Boa essa. Porque assim, a gente tem que admitir que errou, Sim. até para que a gente possa aprender e consertar. O líder não tem que ter resposta para tudo. E talvez para um líder mais jovem seja mais difícil assumir esse papel de que errou, né? De admitir que errou. Então depende também do contexto dele. Do contexto dele. Já tive experiências e fui surpreendida, né? Com algumas lideranças jovens que para eles era mais fácil admitir que eles não sabiam e estavam construindo juntos. Por quê? Porque a vivência daquelas pessoas foi muito colaborativa até aquele momento. Sim. Já aconteceu isso. Então também a cultura da empresa também impacta nesse sentido. Já estou olhando no tempo aqui que eu estou desesperado. Não queria que acabasse o tempo. Tá tão gostoso o papo nosso aqui. Imagina. Eu posso fazer mais perguntas? Pode. Então tá. Dentro dos programas que você tem feito, teve algum momento, alguma situação que marcou muito? Teve. A gente trabalha, como eu falei, né? A gente trabalha aí com médias e grandes empresas, né? Mais grandes empresas até, de diversos segmentos. E a gente trabalha com uma empresa, né? Que a maioria das pessoas eram engenheiros. E engenheiro é um bicho bacana, né? Porque assim, a hora que eles entendem que pessoas são importantes, nossa, aquilo desbrava, né? Sim. E é muito fácil falar com eles quando você consegue mostrar ferramentas que eles podem utilizar. E a gente estava numa entrega, né? Na verdade, o Vitor, que é o diretor da área de conhecimento, né? Ele estava fazendo uma entrega e eu fui acompanhar, né? Falei, vou avaliar se ele está indo bem. A brincadeira, né? Vou avaliar se ele está indo bem. E aí, no meio da entrega, a gente apresentou uma ferramenta para eles, né? De um dos programas que a gente trouxe aí desse ecossistema internacional. E aí, eu já tenho dessa empresa há mais de 5 anos. Eles viraram para mim e falaram assim, tá bom, Regina, agora a gente quer perguntar para você. Aplica aí, dá um feedback pro Vitor usando essa ferramenta. Eu falei, oi, tá bom. Pedi permissão pro Vitor, porque eu tinha mesmo um feedback para passar para ele. Aí eu expliquei sobre o que era, ele me deu a permissão, porque a gente estava num grupo super conhecido. E aí, em 10 minutinhos, eu fiz a preparação e usei a ferramenta de conversa que a gente tinha, né? Quando terminou, aí eles falaram, a gente vai fazer agora, a gente pode fazer agora, né, o teste, porque eles tinham feito aí pediram pra gente fazer, aí eles falaram, a gente pode refazer agora, a gente mudou o escopo do programa, aí eles resolveram diversos conflitos que eles tinham entre áreas, porque era um grupo de líderes ali na hora. Eu fiquei surpreendida, eu acho que esse foi memorável, porque a gente passou para eles um genérico, né, que a gente geralmente dá, aí eles falaram, não, a gente não quer usar esse, a gente quer resolver algumas questões aqui. E aí, se der alguma coisa, vocês estão aqui. E eles resolveram, eles saíram com várias decisões, várias coisas ali dentro de sala. Então, assim,
essas coisas me surpreendem na educação Sim. corporativa. Quando a gente consegue trazer o conceito, as pessoas já aplicam em sala e elas já sabem como fazer no dia a dia. Acho que é isso me brilha os olhos, sabe? Sim. As pessoas costumam, né? Algumas pessoas falam, a transformação ela acontece muito na pessoa física, quando a pessoa quer, né, se desenvolver. Mas eu tenho um amor pela educação corporativa, porque imagina o seguinte, você tá lá, alguém vai e fala, você é um bom profissional, eu quero investir em você. Aquilo é um presente. Verdade. E quando as pessoas entendem que aquilo é presente, elas recebem aquilo e elas fazem acontecer. E eu vejo isso em sala, eu com a minha equipe, meus consultores. Sim. Então, isso me surpreendeu. E depois dessa turma, a gente foi fazer para América Latina, que foi muito legal também. Boa, o time vai me matar, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Que bom! Eu sempre faço uma pergunta difícil, tá? O papo tá gostoso. Ah, tudo bem. Vou te dar o maior poder nesse momento. E você vai receber no seu celular o número de todas as pessoas Uau. do mundo que trabalham na mesma área que você. Uhum. E você precisa dar para elas uma recomendação para falar sobre a primeira liderança. Pode falar lá. O que você manda para elas? Uau! Eu falaria o seguinte: muito amor, empatia e compaixão, porque a transformação que essas pessoas precisam fazer é significativa. O mundo delas mudou e elas vão ter que reaprender como lidar, como caminhar, como andar nesse mundo novo. Olha que beleza. E os líderes impactam a vida das pessoas para gerar um legado, não é mesmo? É isso aí. Eu gosto muito daquela diferença entre herança e legado. Herança é o que a gente deixa para as pessoas e legado é o que a gente deixa nas pessoas. Amém, vou começar a usar. Posso? Pode, claro. E você deixou um grande brilho aqui hoje, um carinho. Obrigada. Gostei muito. Valeu? Obrigada, Cris. Muito bom. Regina, ó, pessoal, quer falar com a Regina, pegar mais informação, como é que te acha na rede? Bom, me acha, o site da empresa é www.risedh.com.br. No LinkedIn vocês me acham pelo codinome Regina Lucena. Ó, segue a Rê. Sim, Instagram segue a Rê, também, lá no vamos lá. Instagram. Qual que é o Instagram? É Regina Lucena. Regina Lucena também. Segue ela lá, tem muita experiência. Pode trocar uma ideia, quer fazer um benchmark com ela? Procura nas redes. Feito? Obrigada, viu? Gente, obrigado. Mais um episódio encerrando aqui com você no nosso espaço especial aqui do Espaço Resenha CBTD em Spend. E você, te espero no próximo episódio. Tchau!